gente fala muito para gestores aqui, que quer trazer um senso de justiça. Puta, como é desafiador. Muito desafiador. Porque então você está dizendo que o senso relativo. de justiça é relativo. Exato. Então a gente tenta ser justo enquanto líder. Mas o que é? O que é ser justo? Primeira coisa, se libertar dos seus vieses. Porque o que acontece com todo mundo? Na hora de julgar qualquer coisa, vem carregado de vieses. Então, eu sempre vou julgar, por exemplo, melhor quem é mais parecido comigo. Certo? Então, muitas das benesses que eu vou dar para a minha equipe vai ser para vendedores que atuam como eu. Que atuam como eu atuava quando eu era vendedor, ou quando eu ainda atuo, porque eu estou lá na rua. Ou do que eu acredito que seja um bom vendedor. Que seja um bom vendedor. Uma outra pessoa que não atua daquela forma, mas que tem trazido resultado, eu atribuo, está dando sorte. Entendeu? Não, isso aqui não pode estar funcionando. Ainda que inconscientemente. Isso. E eu começo a achar justificativas. Mas também nessa praça, essa praça qualquer mané faz resultado. Quero ver se ele fosse lá para não sei aonde. Mas não sei o quê. Sabe? E aí você vai colocar um monte de crítica e tal, porque você não tá. Você precisa justificar que aquele vendedor não é tão bom quanto o outro que você acha que é o suprassumo da quintessência, porque se parece com você. Então, a primeira coisa é se libertar de vieses. Como é que a gente se liberta de vieses? Com dados. A única coisa que nos salva dos vieses não é, se eu pensar melhor, se eu observar melhor, esquece. Planilha, dado. E aí você precisa, então, isso vocês devem saber tão profundamente quanto o repertório profissional de vocês, não é fácil levantar esses dados. A gente precisa filtrar muito bem esses dados e buscar o que é realmente importante para aquele mercado. Então, às vezes não é o total de vendas, às vezes não é o ticket médio, às vezes não é o tipo de quantidade de clientes visitados. Tem a ver. Você pode estar falando assim, a gente fala, e avaliação NPS, né? Ele vai ser uma porcaria, porque quem responde o NPS? Quem odeia e quem ama. E o meio do caminho que eu preciso ouvir? Como é que eu ouço esse cara? Essa conversa franca com o meu cliente, como é que ela se dá? Como é que eu avalio o meu vendedor a partir da relação que ele construiu, do nome que ele construiu para a minha marca, do que ele está trazendo de valor agregado de longo prazo, e não aquela meta do fim do mês? Como se avalia isso? Ou seja, são dados, mas são dados minerados, difícil de serem. Agora sim, dentro do que você falou, me veio uma coisa assim. E quando não tem dados, eu preciso, por exemplo, desenhar um sistema de remuneração justo. Do zero. O consenso pode ser utilizado? Tipo, para eu como gestor abandonar o viés do que eu acredito, chamar o time... Uma cocriação. E fazer uma cocriação pode ser usado? Design thinking. Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre o fixo, qual que é o desenho que o Gazili defende muito? Você vai pegar os seus últimos 12 meses, faz uma média para fazer o pagamento. Muito difícil, se não teve alguma coisa muito no meio do caminho, que você seja de... o céu é o limite da remuneração. Mentira, porque está aqui, o céu está aqui e até agora você não passou desse céu, dessa base. Então você vai fazer uma base com média e vai pagar essa pessoa. Ela não faz mais aquilo. Mesmo assim, ela tendo a segurança, mesmo você pegando a fotografia do que ela é, em bons momentos, e pagando ela, garantindo para ela, a maioria, porque eu fiz essa pergunta lá nos stories, a maioria não quer. Prefere o risco ou a esperança de poder ganhar mais? Eu acho que é mais a esperança. É loteria, né? Porque se você pegar o histórico dele, e a gente sabe, o seu é o limite, mas as pessoas têm limites dentro da situação. Então você não teve nenhum ponto muito agravante, um mês que caiu tudo, que teve quebra de fluxo de produto, não nada. Não vai sair daquilo. Vai um pouquinho para cima, mas você ter tudo isso. Então, quer dizer, o que é falta de consciência, quer dizer, né, que, por exemplo, ele não tem esse estresse, ele não precisa esperar dia 27 do mês para saber se ele vai colocar comida na boca do filho. Ele tem isso antes. Mesmo assim, as pessoas não querem. Porque você tem uma cultura, que é a cultura do comercial, que é a cultura do comissionamento, né, que eu vou ganhar. E então, se eu fizer muito, tem a esperança. Se eu fizer muito, eu vou ganhar muito. E eu fico vivendo com essa esperança que eu chamo de loteria. Né? Toda vez que você vai jogar na loteria, você sai da lotérica vencedor. Porque você já começa a pensar, vou fazer tal coisa com o dinheiro, fazer tal coisa. E a chance de você ganhar aquilo é ridícula. Né? É ínfima, é ridículo, tipo, a máxima potência. Você não vai ganhar. Puta, cara, se você ganhar, você me liga, não esquece de mim, tá? Mas você não vai ganhar. E aí, só que você sai da lotérica ganhando. Porque eu vou comprar tal coisa, aí eu faço tal coisa. Aí já começa a enviar foto de hotel cinqueceiro para a esposa. Amiga, não vamos passar. Esse é a emoção do gambling.
da aposta. O vendedor tem muito disso, porque ele é mobilizado por dopamina. Ele vai para a rua vender, que é uma coisa difícil, vender não é fácil, lidar com as pessoas, interpelar as pessoas, oferecer seu produto, ser muitas vezes desprezado, né? Porque as pessoas têm uma lida também com o vendedor que é triste, né? Tem o outro lado da moeda, porque você sabe que o cara tá ele fez muito por merecer também, né? Mas é uma faca, né? É uma via de mão dupla, porque esse cliente também sabe que ele tem poder na vida desse vendedor. Ele também barganha com esse poder, que ele tem o poder da escolha. Então, são todos pequenos poderes. É uma burguesia boba que fica trocando... Enquanto realmente quem tem dinheiro está curtindo, a gente está aqui trocando migalhas. Não, minha migalha, eu vou pegar a sua e tal. Agora me dá só esse meu poder. Aquele... A gente fica nessa barganha. E eles gostam desse jogo, porque esse jogo mantém eles aquecidos. Seria um belo argumento para botar no rebate de objeção, hein? Nossa, seria fantástico. Você tá brigando pela migalha. Vamos olhar para o que interessa. Né? Tem gente comendo um bolo de um tamanho maravilhoso, com cobertura e tal, e você disputando aquele bolinho de cenoura. Doutora, eu dei um vídeo tá bem recente agora, lá no próprio feed do Instagram, eu contando sobre 5 técnicas avançadas de negociação e eu contando como é que se quebra, mesmo você sabendo muito, como ainda dá para aprender. Quando eu fui para a praia e passou um rapaz vendendo aquelas igrejinhas feitas de madeira lá em Trancoso. E aí ele parou, e estava um monte de gente, e eu, meio natural, minha esposa tem vergonha disso, e eu fico negociando tudo. Uma coxinha, então me dá saideira, sabe? Fico tentando ganhar alguma coisa. Eu não gosto de gente miserável, eu sou quando eu vou para o outro lado. Aí eu pego, não, era 225 a igrejinha. Eu falo, faz 200. E o sol, 40, não, o cara tava lá brancão, o cara tava vermelho e tal. Não sei o que, conversa, tal. Passou tipo uns 5, 6 minutos, eu queria tirar o 25, tal. Enquanto eu conversava, chegou o camarão, chegou o espumante. Aí ele pegou, parou, usou, acho que essa técnica, ele usou e falou assim, como você chama? Eu falei, Tiago. Ele falou assim, seu Tiago, esses 25 reais vai fazer muito mais falta para mim do que para você. Quebrou, né? Pelo amor, Quebrou. Comprei uns santinhos que eu nem sei o nome do santo, eu comprei. Nem sabe nem onde guardou, deixou no hotel. Ele negociou, ele falou, cara, isso aqui eu faço só 3 por dia, porque valorizou, né? Quer dizer, ele não foi só miserável de ficar jogando, porque tem gente que mendiga a venda. Não, o cara tentou, usou técnica, aí não foi, chegou no limite, o cara falou isso. Quer dizer, essas miserabilidades. Não ficar discutindo migalha, né? Quebrou aquilo. Mas porque ele sabe o valor do trabalho dele e ele não vai abrir mão do valor do trabalho dele. Então, o vendedor ele também tem que ter essa noção de não se deixar... E isso é uma coisa, e aqui vocês têm um ponto que vocês podem usar como argumentação para diminuir o comissionamento e aumentar o fixo. Esse seu vendedor não fica vulnerável ao cliente. O cliente não faz a vida dele. Que é muito o que a gente se baseia, né? E aí ele pode fazer uma venda de valor. Sim. E ele pode manter o valor agregado do seu produto lá em cima. Porque se ele começa a barganhar e essa igrejinha vira 200, e daqui a pouco ele tem que vender por 180, o que vai acontecer? Alguém daqui a pouco aparece com uma igrejinha que pagou 100 reais, vai falar para você, Tiago, olha que eu comprei Trancoso aqui 100 anos. Fala, caraca, paguei 200, velho. Você já vai ficar pé da vida com o vendedor lá. Bom, não vai acontecer com o vendedor de Trancoso, mas acontece todo dia com as empresas que ficam barganhando preço diminuindo o valor do negócio. Isso tem bastante histórico, né? Tem bastante histórico, inclusive com medição de NPS, né? Remuneração variável muito alta, as pessoas acabam forçando mais a venda e tal, e aí a satisfação do cliente acaba baixando muito. E também vai muito questão operacional, que nem, por exemplo, no modelo do Salesforce lá, que ela é um gamification por atividade, então quando, em geral, né, pelo menos o que a gente vê ali, em geral, para atividades mais simples e que exijam de mais curto prazo, essa remuneração de troca, ela funciona muito bem. Sim. Quando você exige um pouquinho mais de, como você falou, de paciência, de olhar os vetores, de olhar os vetores tal, para tomar uma decisão, esse variável muito grande acaba atrapalhando, né? Que acho que está muito relacionado ao estresse, né? Sim, porque você sabe que você tem uma chance de não fechar aquela venda. Às vezes, quando você trabalha com tickets muito altos, cujo você vai vender seu produto, você vende tipo 3 ou 4 no mês. Então, 4 vendas que você vai fazer, que vai garantir todo o seu comissionamento, que é um ticket muito alto. Quando você está lá, você está simplesmente com o fígado rasgado no meio. Entendeu? Mas tem que ter essa questão cultural muito forte, porque mesmo você explicando isso, mesmo falando sobre isso, ainda você coloca essa situação, ele prefere, ele prefere ainda, mas é uma questão cultural forte. Posso fazer a última pergunta? É que eu acho que só para a gente fechar essa história da remuneração, que eu acho que é bem importante, nós não devemos pensar na remuneração pensando no efeito dela, mas pensando no que ela é capaz de causar. Qual o vetor de força
Como que ela vai interferir nesse conjunto de vetores para produzir resultantes? E o melhor não é você ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. É você fazer coisas e ir medindo. E fazendo testes. Até você entender como que aquela equipe efetivamente lida. E o que você trouxe a respeito de você combinar com as pessoas como que é o melhor jeito, você coloca em cima da mesa, ó, a pizza que a gente tem para comer é essa aqui. Como é que nós vamos dividir?